Fala galera, beleza? Então, estamos aqui começando mais um programa aqui, mais uma edição do canal do Outro Lado de Cá, comigo, né? Marcelo, escritor, professor aqui, agora compartilhando ideias com vocês aqui no YouTube e nas redes sociais. Hoje, então, a pedido de algumas pessoas, de alguns amigos, nós vamos falar sobre o nome do canal, né? Por que eu escolhi essa expressão do outro lado de cá para poder designar aqui o canal, ou para poder, enfim, apelidar o canal, até para ficar de uma forma mais leve, né? Então, por que eu escolhi essa expressão para nomear aqui o canal, tá? Mas antes eu queria falar algumas coisas com vocês rapidamente aqui, né? A primeira delas é que nós estamos gravando esse programa aqui, ele está indo ao ar no dia 13 de janeiro, né? Então é um dia muito especial para mim, porque é o dia do aniversário do meu falecido avô, Orlando Marques de Souza, que é uma figura muito importante na minha história, né? na minha trajetória de vida. E eu costumo dizer para os amigos, inclusive, que o meu avô é um dos meus heterônimos, né? Faz parte, está incorporado na minha personalidade e eu tenho muita coisa dele, né? Procuro seguir muito também os ensinamentos que ele me forneceu. E, enfim, fica aqui a lembrança, e esse programa vai em homenagem à lembrança, à memória dele, tá? Tem até aqui vou pegar aqui para vocês verem. Tem o nome dele aqui, né, em madeira, que fica sempre aqui me acompanhando. E eu, inclusive, acho que o nome dele é um dos nomes mais lindos que existem, né? Porque é como se fosse a praia, né, num gerúndio, né? Orlando, a orla em movimento constante. Então, quer dizer, eu inclusive vou fazer um poema aí sobre isso para falar um pouco sobre essa ideia, né? Então, queria falar só rapidamente sobre isso, tá? E vamos ao restante das coisas aqui. Antes ainda de falar sobre o nome do canal, eu quero fazer algumas retificações com vocês aqui, tá até anotado, tá? São duas correções e uma coisa que eu falei outro dia que eu ia mostrar, não mostrei, e vou mostrar agora aqui, tá? A primeira correção é que eu falei no primeiro vídeo que o canal ia divulgar um vídeo por semana, mas na verdade vão ser 2 vídeos por semana, tá? Um na segunda-feira e um na quinta, pelo menos a princípio, né? Porque a gente pode, com certeza, com o tempo, aumentar isso, e o desejo aqui é de aumentar, de fato, é de colocar um vídeo por dia nos dias de semana, de segunda a sexta, né? Então, vamos fazer um esforço aqui para isso, né? E se vocês puderem colaborar também vai ser fantástico, e a gente vai conseguir chegar aqui num nível que a gente possa publicar um vídeo por dia, de segunda a sexta, que já vai ser e eventualmente até mais, né? Se a gente conseguir aqui que a coisa engrene de fato e a gente amplie esse espaço aqui de troca de ideias, tá? Então tá corrigido. No primeiro vídeo eu falei que seria um vídeo por semana, mas vão ser 2, um na segunda e um na quinta-feira, tá? E a segunda correção é rápida também, tem a ver com o Kazuo Ishiguro, né? Eu falei sobre o livro dele, Um Artista do Mundo Flutuante, no segundo vídeo, e eu, fazendo referência à carreira dele, eu disse que ele ganhou o Prêmio Nobel no ano de 2019, mas na verdade eu troquei as bolas ali, porque ele ganhou de fato o Prêmio Nobel no ano de 2017, tá? Então tá feita a correção aí, e vamos para frente, tá? E aí tem uma coisa também que eu disse que ia mostrar aqui para vocês, quando eu citei o Don Quixote, né? Eu falei que eu ia mostrar aqui o Don Quixote para vocês, e tá aqui, tá? Ó. Aqui o Don Quixote, uma edição belíssima aqui da Penguin, né? Penguin Companhia Clássicos, né? Então vem
eles chamam de box, né? Eu gosto mais da palavra em português, que é uma caixa, né? E com 2 edições, tá? Fantástico, fantástico, e foi um presente da minha amiga querida Heloísa. Grande abraço para ela aí, um abraço, Heloísa. E aqui os livros, né? São 2 volumes belíssimos, tá? Ó. E tá aqui o segundo para vocês babarem aí, né? Que é um livro fantástico, né? Um clássico da literatura mundial. E inclusive isso me lembra também a minha amiga Elaine, tá? Um grande beijo para ela aí, que é professora de espanhol e também fera no Cervantes, tá? E por último, antes ainda de falar sobre o nome do canal, eu quero mostrar para vocês aqui também o 2º número da revista Piparote, tá? Que é uma revista que tem que saiu agora aí, tem 2 meses, né? E que está sendo feita pelos amigos aí Júlio e Luiz, tá? Eles têm uma página no Instagram também, no Facebook. É uma revista de literatura com reportagens sobre vários temas, né? Que linguística, poesia, filosofia, política, enfim, muita coisa, tá? E uma edição muito bem feita. Então a gente está aqui também contribuindo para divulgar, né, essas iniciativas ligadas à literatura, né, que são sempre bem-vindas, né? Então quem quiser aí, né, adquirir a revista para poder ver qual é, né? E aí eu tenho certeza que vai gostar muito, tá? Porque está muito bem feito, é um trabalho de excelente qualidade, tá? Então vamos ao tema de hoje, que é falar sobre o nome do canal, né? Por que que eu nomeei como Do Outro Lado de Cá? Então, na verdade, a princípio, eu tinha pensado nessa expressão como título do meu próximo livro de poesia, né? Que já está pronto, na verdade. Eu tenho 2 livros de poesia publicados. Um se chama Quânticas Andam as Formas e o outro se chama Anonimato Heterônimo. É até engraçado dizer que ele se chama Anonimato Heterônimo, né? Mas enfim, o título é esse. E os 2 publicados pela Multifoco Editora. E agora eu tenho já um 3º pronto, né? E eventualmente eu vou fazendo mais poemas aqui, às vezes surgem algumas ideias e eu vou acrescentando nesse trabalho até eu conseguir uma editora para publicar. Então eu pensei nessa expressão do outro lado de cá para poder nomear, para poder intitular o livro de poemas. E aí, no desenrolar aqui dos projetos para fazer o canal no YouTube, eu acabei decidindo colocar o título do canal como Do Outro Lado de Cá também. E aí eu comecei a tentar entender o porquê que eu tinha escolhido essa expressão, né? Porque você passa a refletir a respeito daquilo que você construiu ali, né? Foi um insight, né? que surgiu, e aí você começa a refletir e pensar sobre, né, os motivos que te levaram a criar aquela expressão, por que aquilo surgiu na sua cabeça, quais foram as influências e tal que pintaram. E estou aqui para explicar para vocês isso agora, tá? Então fiz uma sequência aqui também de tópicos que eu acho interessante de seguir para você, para não perder a ordem também, porque se deixar eu falo mais do que o tempo que tem que falar. Então, né, eu estou programando aqui fazer esses vídeos com média de 15 a 20 minutos, né, se passar um pouquinho, então não tem problema, mas para a gente não ficar também, não estender muito o assunto, a gente poder dividir isso e ir falando aos poucos quando for o caso, né? Então, qual é a questão? Do outro lado de cá é uma espécie de deslocamento de uma expressão muito comum que as pessoas usam, que é do outro lado de lá, né? Que no final das contas, em certo sentido, é uma redundância, né? Do outro lado de lá soa redundante, porque se é do outro lado, é evidente que é lá, né? Só que, na verdade, é redundância até certo ponto, porque, de fato, cada um de nós,
ou cada qual de nós, né? Prefiro até a expressão cada qual do que cada um. E vou explicar por que isso aqui também. Cada qual de nós é um outro também, para si mesmo, se é que existe isso que a gente chama de si mesmo, também vamos discutir isso aqui, e para os outros, para isso que a gente chama de outros, né? Enfim, somos outros para os outros, né? E aí eu vou pegar, inclusive, algumas influências da literatura aqui para poder usar, para refletir esse tema com vocês, tá? Mas, enfim, a ideia básica é essa, e eu parto também aqui da ideia, né, de algumas ideias que são um pouco mais corriqueiras, né? Por exemplo, a ideia de empatia, né? E a ideia de alteridade também, quer dizer, estar aberto ao diálogo, estar aberto às influências dos outros, né? Estar aberto, inclusive, às influências do outro que mora em mim, né? Como uma figura de alteridade, né? E aí é interessante até citar rapidamente aqui que eu coloquei de propósito aqui o nome do meu avô de madeira aqui, ao contrário, né? Por quê? Ao contrário, vocês enxergam o nome da esquerda para a direita, né? E eu também estou enxergando aqui da esquerda para a direita porque ele está virado para mim, né? Ao contrário para vocês. Ou seja, é mais ou menos assim que funciona o espelho, né? O espelho é uma inversão, né, do que a gente é, ou melhor, do que a gente acha que é, né? Essa é a grande questão. O espelho tem uma malandragem ali, tem uma sacação interessante ali no espelho. Então, para pensar essa figura do que é o outro, né, eu trouxe aqui alguns livrinhos que a gente vai usar, tá? Rapidamente, para não estender demais, que são a Poesia Reunida, do Mário de Sá Carneiro, tá? Um poeminha, na verdade, que a gente vai usar aqui, muito conhecido. Esse livro aqui, da Martine Claret, com 3 trabalhos do Rimbaud, mas na verdade também é um trecho só daqui, né? E esse livro fantástico do Borges, chamado O Fazedor, que também tem um continho aqui muito bacana que a gente vai utilizar rapidamente para poder refletir essa questão, tá? E também eu tenho aqui mais 2 coisinhas que eu acho interessantes. Quer dizer, esqueci de citar aqui esse, né, que é o Teatro do Êxtase, que é uma edição muito legal também da editora Edra, com os textos de teatro do Fernando Pessoa, quer dizer, uma coisa assim fantástica. E tem uma introdução assinada pelo Caio Gagliardi, na verdade, que é muito bem feita, né? Eu já li aqui, é interessantíssima, tem umas ponderações muito bacanas, a gente também vai falar um pouco sobre isso rapidamente, tá? E por último tem um PDFzinho aqui, na verdade, que é um trabalho do Alain Badiou, que se chama Pequeno Manual de Inestética, né? E tem esse texto aqui que eu acho fantástico, que se chama Uma Tarefa Filosófica, Ser Contemporâneo de Pessoa, né? De Fernando Pessoa. O Alain Badiou, ele defende aqui que uma das coisas que a França, né? Ele fala até no início, aqui eu posso ler para vocês, ele diz que é um atraso escandaloso, né, a França só ter conhecido Fernando Pessoa 50 anos depois da morte dele e assim mesmo ainda estar tateando a obra dele, né, que já tem aí, né, muito mais tempo, né? Enfim. E por último eu usei também aqui esse dicionário de filosofia fantástico do Nicola Bagnano, que é uma edição bem antiga, mas que me ajuda muito aqui nas pesquisas também, tá? É uma indicação que eu faço para vocês aí, tá? Então, rapidamente, só para situar essa questão do eu, né, e do outro, nesse trabalhinho do Rimbaud, né, que é da Martine Claret também, na página 79, ele está refletindo aqui sobre a questão, né, do romantismo e tal,
E ele fala uma coisinha bem interessante que ele diz: pois eu é um outro, eu é um outro. Né? E aí ele continua refletindo e diz assim: isso me é evidente, assisto ao nascimento do meu pensamento. Eu o olho, eu o ouço. Lanço um toque de violino, a sinfonia se mexe nas profundezas, chegam de um pulo ao palco. Então, quer dizer, ele está aqui ponderando que ele ouve o tal pensamento, né, o próprio pensamento. Né? Ele diz aqui, o nascimento do meu pensamento. Eu escuto o nascimento do meu pensamento. Então, quando a gente fala, a gente também ouve a nossa própria fala. Então, quem é que fala e quem é que ouve, né, nesse corpo que você carrega? Né? Então, já são duas operações dentro de uma só. Né? Então, você já vê que é uma coisa bem mais complexa do que parece. Então, enfim, por essas e outras que o Rimbaud situa a questão aqui nesse nível do eu é um outro. Vou dar uma olhadinha no tempo aqui, tá tranquilo, a gente ainda tem tempo para fazer um encaminhamento bacana. Então, enfim, dentro dessa mesma linha, o Mário de Sá Carneiro tem um poeminha também muito bacana que ele escreveu em fevereiro de 1914, em Lisboa, né, que está na página 56 dessa edição aqui da Saraiva de Bolso, né, que é fantástica também. Tá? Vocês estão vendo aqui. O Mário de Sá Carneiro, o poeta da época do Fernando Pessoa, né, foram amigos, inclusive, e ele diz o seguinte aqui, o poema diz assim: eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Então, quer dizer, eu não sou eu, nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio. Quem gosta de música, inclusive a maioria das pessoas gosta de música, pode escutar esse poema do Mário de Sá Carneiro na voz da Adriana Calcanhoto, que musicou esse poema, fez uma versão musicada, né? E é muito bacana, muito legal, na voz dela fica muito interessante também. E então é essa ideia, né, de que ele não é nem um eu nem um outro, ele é uma ponte, né? É um intermédio, né? E é um pouco essa ideia, né, quando a gente fala e escuta ao mesmo tempo a nossa própria, entre aspas, fala, porque a própria ideia de um próprio é complicado, né? Porque o que é próprio? A fala que eu tô emitindo ou a fala que eu estou escutando, né? Não é uma questão tão simples assim, né? E o Mário de Sá Carneiro desenvolve desse jeito aqui essa questão problemática, né? Então vocês veem que a literatura ajuda a gente a pensar até na identidade da gente, né? Isso é uma coisa muito legal, né? E aí tem o trabalho do Borges, que eu acho fantástico, esse livro é genial, genial. E ele é da Companhia das Letras, tá? Tá aqui, ó. O Fazedor, né? São poemas e textos curtos, né? Que são microcontos, né? Contos de 2 páginas, 3 páginas, tá? E um deles, que está na página 54, chama-se Borges e Eu. Olha que fantástico, né? Borges e Eu. O Borges escrevendo um conto que ele intitula Borges e Eu, como se ele fosse um outro, né? E aí ele vai descrevendo aqui, é fantástico também, que ele diz ao outro, a Borges, é que sucedem as coisas, né? E aí ele vai narrando essa problemática aí e diz: estou destinado a perder-me definitivamente e só um ou outro instante de mim poderá sobreviver no outro, né? Eu permanecerei em Borges, não em mim, se é que sou alguém, mas me reconheço menos em seus livros do que em muitos outros, ou do que no laborioso rasqueado de uma guitarra. E aí continua e tal, e a última frase dele é a seguinte: não sei qual dos dois escreve esta página. Né? Exatamente porque o Borges, como um gênio que era, como um sujeito brilhante que era,
ele também está nesse registro do intermédio, que é o registro do Mário de Sá Carneiro, né? Então tá aqui para quem se interessar em acessar esse livro belíssimo aqui do Borges, está aqui o Fazedor, tá? E assim, essa é uma questão muito ampla, né? Não dá para resumir isso tudo num vídeo, né? A gente teria muita coisa para falar sobre isso, mas eu acho interessante ponderar essas duas coisinhas aqui, né? Porque o Fernando Pessoa, realmente, como coloca o Alain Badiou, é um autor fantástico, né? É um poeta que ele é muito mais do que só um fazedor de versos, né? Era um filósofo também, um pensador da existência humana, da identidade humana. E nesse livro aqui, né, que é o Teatro do Êxtase, que são as peças de teatro dele, né? O Caio Gagliardi faz uma ponderação aqui na introdução, na página 45. Deixa eu ver aqui o tempo, tá? Que eu acho legal de ponderar com vocês. Ele comenta a peça O Marinheiro, né? E fala em O Marinheiro, a peça, né? O teatro de Fernando Pessoa assume o estatuto de metáfora mais ampla do jogo ilusório a que se destina o conhecimento de categorias outrora transparentes, tornadas instáveis na modernidade. O autor e a personagem, a identidade e a alteridade, a ficção e a realidade. Aqui esses pares aparecem não apenas indistintos, como trocados. Então é exatamente a questão que a gente está trabalhando aqui a partir do Mário de Sá Carneiro, a partir do Borges e a partir do Rimbaud, né? Que são várias contribuições que também são contribuições do Fernando Pessoa para essa questão, que é uma questão bem complexa aí da identidade humana, né? E eu fecho essa reflexão com um trecho aqui desse dicionário de filosofia, que é um dicionário gigantesco aqui, né? E justamente no verbete eu, né? Tem uma frase aqui, tem uma expressão que eu acho genial, assim, eu acho assim, fantástica. Ele vai explicando, né, e tal, e ele começa a falar sobre o Descartes, né? A questão do sujeito para o Descartes. E ele diz aqui, daqui a pouco ele usa a expressão, aqui ele fala, o eu é consciência, né, que é o que o Descartes descobre, né, que o eu é uma consciência, isto é, relação consigo mesmo, né? Então pausa para pensar, relação consigo mesmo. Como é que pode isso? Relação consigo mesmo, né? Então, porque se é relação, já não é consigo mesmo, né? Talvez fosse o caso de dizer que é consigo esmo, né? Porque já não é mesmo, porque é uma relação. Se é uma relação, tem dois em jogo já, né? Então você vê que a própria linguagem também ajuda a gente a refletir essas problemáticas da identidade humana, né? Junto com a literatura, com a poesia, com, enfim, né? O conto do Borges também. Enfim, então é isso. Então essa ideia de do outro lado de cá, né, tá ancorada, né, e navegando ao mesmo tempo junto com todas essas ideias aqui, que são essas ideias de alteridade, né, de empatia e ao mesmo tempo de outridade também, de se colocar aberto, né, a várias influências, ao diálogo, etc., né? E a gente pode discutir algumas outras questões. Outro dia eu fiz um texto sobre o conceito de lugar de fala, que também fica problematizado nessa perspectiva, e inclusive utilizando uma fala da Patrícia Mello, que é uma escritora também, né? Uma das melhores escritoras do Brasil hoje em dia, e a gente certamente vai falar mais disso aqui em outros vídeos, tá bom? Então é isso, meus amigos. Então, para fechar essa explicação, tá? O nome do canal se chama Do Outro Lado de Cá, justamente por isso, né? Por todo esse conjunto de reflexões aqui, de influências literárias, né? Porque os livros estão sempre ajudando a gente a entender melhor o mundo e a se colocar de uma forma mais profunda e mais ampla em relação a essas coisas, tá bom? Então, é isso. Obrigado aí. Quem gostou, compartilha, tá? Deixa o seu gostei. E se puder apoiar o canal também, vai ser uma maravilha.
e continuemos aí as reflexões e a literatura. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!